intérprete de Libras e acompanho a comunidade surda aí há quase 20 anos. Estou aqui para falar a respeito dos marcos legais e históricos relacionados à pessoa surda. Então, se você faz parte da área da educação, da assistência social, da saúde ou simplesmente quer aprender mais sobre inclusão, esse vídeo aqui é para você. Eu deixei de forma visível alguns pontos importantes que eu vou estar observando para que eu não esqueça de passar nada para vocês, tá bom? Então, nessa aula nós iremos entender a importância de uma educação inclusiva, justa e acessível voltada para a pessoa surda. E não é possível entender o agora sem olhar para trás. Por que é tão importante esses marcos legais? Por que é tão importante para a comunidade surda ter o seu direito linguístico respeitado? É sobre isso que nós iremos começar falando. Bom, na antiguidade, os surdos eles não eram bem vistos pela sociedade. Por exemplo, as pessoas na Grécia, na China e em Roma achavam que os surdos eles eram enfeitiçados, que eles foram castigados pelos deuses. Por causa disso, os surdos eles foram lançados ao mar, jogados do alto de rochedos, queimados em fogueira, abandonados. Então, a trajetória relacionada à pessoa surda é uma trajetória que se inicia com muito sofrimento. Acredito que vocês já ouviram falar a respeito do filósofo Aristóteles, né? Bom, Aristóteles, ele acreditava que se a pessoa não fala, ela não tem linguagem e, portanto, ela não pensa. Foi daí que surgiu o termo surdo-mudo. E aqui, de imediato, eu já quero deixar claro que esse termo surdo-mudo, ele não é aceito pela comunidade surda. É um termo pejorativo para o surdo. Se você quer se referir à pessoa surda, você pode simplesmente chamá-la pelo seu nome ou chamá-la surdo ou surda. Isso não é preconceituoso para eles. Agora, você associar um surdo chamando mudinho, mudo, isso não é aceito. Isso é algo inaceitável, porque remete ao passado, à época de que as pessoas acreditavam que se você não fala, você não tem linguagem e você não pensa. Então vamos desmistificar aqui, né? Já começar o vídeo desmistificando e lembrando que esse termo surdo-mudo não podemos utilizar. Se você quer começar a fazer parte da comunidade surda, quer aprender mais sobre o universo surdo, não use esse termo. Mas como é que foi que surgiu as línguas de sinais? Qual que é a origem das línguas de sinais? Ela surgiu na Europa medieval, no Renascimento, quando monges católicos, utilizando métodos de votos de silêncio, eles passaram a criar gestos para se comunicar. Então, nos grandes mosteiros, os monges eles se comunicavam nos períodos, né, dos votos de silêncio usando gestos. Foi aí que começou, né, os primeiros lampejos da língua de sinais. Passando o tempo, chegamos ao ano 700, quando John Beverly, um professor, ele ensinou um surdo a falar pela primeira vez. Olha aí, né? Lembrando aí o que eu falei anteriormente, que nem todo surdo é mudo. O termo surdo-mudo não existe. Até porque, por que geralmente as pessoas surdas elas não falam? Porque não fizeram nenhum processo de oralização. Conheço pessoas surdas que, por meio de fonoaudiologia, a sua voz ela foi exercitada e essa pessoa fala normalmente. São raríssimos os casos de pessoas que são surdas e também são mudas. Na maioria dos casos, o surdo ele só não fala porque ele não foi estimulado. E aí, no ano 700, esse professor, John Beverly, ele ensinou um surdo a falar pela primeira vez. E quando a gente vai partir para a história, o primeiro registro de língua de sinais, de uma forma estruturada, ele surgiu na Espanha. Então, vamos fazendo a ligação aí, né?
Monges usavam gestos para se comunicar. O professor John Beverly ensinou um surdo a falar. Agora, registro de forma escrita foi somente na Espanha, com o monge Pedro Ponce de León. Ele criou ali uma escola para surdos dentro do mosteiro, e aí ele estabeleceu que nessa época, o que agora nós chamamos de alfabeto manual. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa profunda para isso, você vai ver que John Beverly, na Espanha, ele começa a fazer, né, os primeiros registros do alfabeto manual. Com o passar do tempo, Juan Pablo Bonet, ele evoluiu esse alfabeto manual, passando a incluir verbos e frases na sinalização. Então, a Libras ela passou, né, de simplesmente gestos e do alfabeto manual, que é a forma de a gente soletrar com a mão as palavras, ele passou a estruturar ainda mais essa língua, a língua de sinais. E ele ainda publicou um livro. Esse livro sobre educação se chama em espanhol Reducción de las Letras y Arte para Enseñar a Hablar a los Mudos. Isso no ano de 1620. Então, vão fazendo o link aqui da riqueza que é a cultura surda, né? E do quanto os marcos legais dão o respaldo necessário para que a Libras, na prática, ela seja efetivada. Em 1755, o padre católico francês Charles Michel de Lespée, ele estabelece ali um método mais abrangente, né? Para além do alfabeto manual, né? Para além de frases, ele institui a criação de uma língua, que é a língua de sinais. Grave esse nome, França. Grave esse nome, Michel de Lespée, porque é da França que se origina a nossa Libras, que é a língua de sinais. E olha que interessante, esse padre francês, ele fundou nada mais nada menos que 21 escolas de surdos na França. Olha aí, que interessante, né? Então, a origem da língua de sinais e da Libras também, né, surgiu na França, com a língua de sinais francesa. A partir daí, a partir da língua de sinais francesa, foi criada também a ASL, que é a língua de sinais dos Estados Unidos. E o mesmo acontece com a nossa Libras. Ela também se origina da língua francesa de sinais. Vamos avançar um pouco mais na história. Em 1814, Thomas Gallaudet, ele se dedicou ao ensino dos surdos em vários países. Posteriormente, o seu filho, Edouard Gallaudet, também se tornou um educador de surdos e eles fundaram o Instituto da Universidade Gallaudet. E interessante que esse instituto, essa faculdade, existe até hoje. Está localizada lá nos Estados Unidos. Bom, até aqui nós vimos a origem das línguas de sinais no mundo, né? Como é que o surdo ele era tratado na antiguidade? Já é uma história de muita resistência, de muito preconceito, né? Onde os surdos eles eram jogados do alto de penhascos. As pessoas associavam o termo surdo-mudo, né? Achava que uma pessoa surda ela também era muda, o que não é verdade. Muitos surdos eles só não falam porque eles não foram estimulados a isso, mas caso sejam, eles podem falar normalmente. E de forma nenhuma a surdez ela impacta na cognição da pessoa. E mais uma das provas disso é o que a gente vai aprender agora, pensando um pouco na Libras, né, na nossa língua de sinais aqui do Brasil. Desde já, eu agradeço por vocês me ouvirem até aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Bom, sobre o breve histórico da educação de surdos aqui no Brasil, a gente chega ao século XIX, que foi quando a língua brasileira de sinais ela foi criada aqui no Brasil. Só um parêntese aqui, né? Tem pessoas que confundem língua de sinais com Libras. Quando eu falo aqui de língua de sinais, línguas de sinais, eu estou atentando para o termo geral, das línguas de sinais de forma geral em várias partes do mundo.
E quando eu me atento a Libras, eu estou me referindo à língua de sinais brasileira. Então, por que que isso é importante? Porque tem pessoas que acham que a língua de sinais ela é universal, que é só uma língua de sinais. Se eu souber aqui a língua de sinais do Brasil, eu vou conseguir normalmente me comunicar com o surdo do Japão, da França, dos Estados Unidos, de Portugal. E não é assim, porque a língua de sinais, a Libras, ela não é universal. E as línguas de sinais, elas não são universais. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Aqui no caso do Brasil, é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Nos Estados Unidos, nós temos a ASL, a Língua de Sinais Americana. Em Portugal, nós temos a Língua Gestual Portuguesa. E assim por diante, né? Cada país tem a sua própria língua de sinais. Voltando ao contexto do Brasil, nós chegamos ao ano de 1850, com o imperador atual, né, Dom Pedro II. Os registros históricos dizem que Dom Pedro II, ele chamou o professor francês. Aí lembra que eu pedi para vocês lembrarem desse ponto, né, da França e daquele professor francês. Bom, Dom Pedro II, ele chamou o professor francês Ernest Huet para criar uma língua de sinais aqui no nosso país. Então, a língua brasileira de sinais, ela é originada da língua de sinais francesa por isso, porque veio da França esse professor francês para criar a língua brasileira de sinais aqui. É tanto que se você for pesquisar alguns sinais franceses, né, da língua de sinais francesa, com a Libras, a língua de sinais brasileira, tem algumas similaridades, tem alguns sinais que são parecidos aí. Por exemplo, no alfabeto manual, algumas letras. Bom, essa iniciativa de criar uma Libras, a língua de sinais brasileira, deu tão certo que foi criado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, naquela época, né? Se utilizava ainda esse termo surdo-mudo. Esse órgão, que foi criado lá em 1857, existe até hoje, com o nome modificado, é claro. Hoje se chama o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou INES, que está localizado no Rio de Janeiro, em pleno funcionamento até hoje, e fica a dica aí para você visitar e conhecer mais sobre esse instituto. Passando um pouco mais a história, nós chegamos a um período obscuro da língua de sinais aqui no Brasil e no mundo. Se chama o Congresso de Milão. Quem aí já ouviu falar nesse Congresso de Milão? Bom, o Congresso de Milão foi a primeira conferência internacional de educadores de surdos. Mais de 160 educadores e especialistas, eles se reuniram entre 6 e 11 de setembro de 1880 para discutir o rumo da educação das pessoas surdas. Claro que, como eu falei, né, foi um período obscuro da história. E um dos aspectos de ter sido esse período obscuro é que, em sua maioria, as pessoas ali que foram postas a votar para discutir a melhor educação de surdos na época era ouvinte. Então, o surdo não teve lugar de fala nesse momento e não pôde decidir o que funcionaria melhor para o seu aprendizado. Foram pessoas surdas na época que tomaram essa decisão. Nessa época, se acreditava que a língua falada ela era superior à língua gesticulada, a língua utilizando as mãos e os gestos. E por isso, se um surdo ele fosse incentivado a sinalizar, ele iria sofrer um retrocesso na sua linguagem. Então, foi decidido ali que a língua de sinais ela seria proibida como método de ensino. Lembra o ano que isso aconteceu? 1880. E as pessoas ali naquela época, naquele congresso, eles defendiam o oralismo, que era a pessoa falar, né? Eles acreditavam que o surdo devia ser ensinado a falar.
Entre as pessoas presentes e influentes nessas decisões estava o professor e cientista Alexander Graham Bell, que era um dos opositores à língua de sinais. Então, espero que até aqui você esteja fazendo esse link da trajetória dos surdos até aqui, né? Como eles eram vistos na antiguidade, você lembra? Como pessoas incapazes, como pessoas mudas, que não tinham lugar de fala. Porém, que bom, né, que tiveram aí ao longo desse processo alguns professores que se destacaram, como John Beverly, que ensinou um surdo a falar pela primeira vez, como Pedro Ponce de León, que criou ali os primeiros registros escritos do alfabeto manual. E tudo isso faz parte da rica cultura surda. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque se estamos aqui hoje falando de marcos legais, é porque os surdos enfrentaram aí um longo histórico de resistência, né? Bom, agora vamos falar do Brasil e de alguns marcos históricos positivos, né? O primeiro marco histórico positivo aqui no Brasil é quando a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela se consolida. É quando ela tem de fato o reconhecimento legal. Isto se deu por meio da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Essa lei reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. Então, é uma lei que começou, né, a trazer esse respaldo legal e que, de fato, a Libras, ela passou a ser vista não como mímica, não como um conjunto de gestos, mas como uma língua, como um idioma, de fato, com regra e com estrutura gramatical próprias. Falando de marcos legais, também precisamos lembrar da Lei 12.319. Essa lei é a lei que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras. Então, é uma profissão regulamentada por lei e que nessa profissão o intérprete não segue as vozes de sua cabeça, não. Existem normas para a atuação do profissional tradutor e intérprete de Libras, que é aquele profissional que está ali na sala de aula para mediar a comunicação entre o professor e o aluno surdo. É aquele profissional que está ali nas conferências públicas, garantindo a acessibilidade e o seu direito linguístico, né, da pessoa surda, para que isso seja garantido. É aquele profissional que nos setores públicos precisa estar presente caso ninguém ali saiba a língua de sinais. Bom seria se todos soubessem, né? Se não precisasse do intérprete. Se quando o surdo chegasse, por exemplo, no posto de saúde, ele conseguisse conversar com o médico na língua de sinais para falar o que está sentindo. Uma mulher grávida, surda, quando chegasse no pronto-socorro, ela conseguisse falar o que está sentindo ali. O médico ou os profissionais que estivessem atendendo ela iriam entendê-la. Mas nesses casos, caso não haja alguém fluente em Libras, precisa haver a presença de um tradutor e intérprete, para que não causem prejuízos, para que a dignidade do surdo não seja ferida, né? E que ele tenha o seu direito garantido. Um outro marco importante, pessoal, é o Decreto 5626 de 2005. É esse decreto que vai tirar Libras do campo teórico para o campo prático, porque esse decreto ele veio para regulamentar a lei da Libras. Esse decreto é de 22 de dezembro de 2005 e ele determina que o ensino da Libras seja incluído nas instituições de ensino, nas formações de intérpretes, nas formações de professores e garante também o acesso de surdos nos serviços públicos, como eu mencionei, né, com a presença do intérprete. Então, de forma simples, de forma básica, né, para resumir, se você vai fazer uma licenciatura, se você vai cursar pedagogia ou vai fazer qualquer outro curso voltado à área superior, vai ter na sua grade curricular uma disciplina de Libras, para que você tenha ali pelo menos o básico, conhecimento básico,
para dar a você a possibilidade de entender esse universo e de ter uma comunicação com uma pessoa surda. Espero que até aqui, né, a aula esteja sendo clara. E mais uma vez, caso você esteja gostando, comente aqui abaixo ou coloque suas dúvidas também. Bom, lembramos também nessa aula sobre a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei 13.146 de 2015. Então, essa lei, ela assegura às pessoas com deficiência, incluindo as pessoas surdas, a acessibilidade em todos os espaços públicos. Então, é uma lei que vem aí ainda mais acrescentar, colaborar, a fazer com que o direito linguístico e a acessibilidade do surdo seja garantida. Pensando nessa LBI, eu gostaria de abrir um parêntese aqui e falar de uma lei mais atual, que é a Lei 14.191. Essa lei vem para instituir a educação bilíngue dos surdos como uma modalidade de ensino. Então, nessa proposta, a Libras, ela se torna a L1 da pessoa surda. O português se torna a L2 da pessoa surda. O que isso quer dizer na prática, Luana? Quer dizer que em uma educação bilíngue, o surdo ele vai receber o conhecimento na escola em sua primeira língua, que é a sua língua materna. Nós que nascemos no Brasil, a nossa língua materna, a língua que a gente aprende, que a gente convive ali no seio familiar, é o português. No caso da pessoa surda, a língua materna dele é a Libras. Então, a melhor forma de o surdo aprender disciplinas como português, matemática, história e outras é receber esse conhecimento em sua língua materna. Quer dizer que ele vai deixar de aprender o português? Não, porque essa lei não exclui o português em sua modalidade escrita, como o surdo ele vai precisar interagir com essa língua em sua modalidade escrita, quando ele for ler, quando ele for precisar, né? Por exemplo, ir a um restaurante, ele vai ali no cardápio, ele precisa conhecer o português. Então, o surdo ele aprende o português, sim, na modalidade bilíngue, porém, na forma escrita. Espero que esteja claro até aqui toda essa explicação. Então, por que o ensino bilíngue é importante para o surdo, né? Porque vai garantir uma aprendizagem eficaz para o surdo, vai garantir uma aprendizagem respeitando as diferenças linguísticas entre surdos e ouvintes. Mais uma lei que visa colaborar, trazer esse respaldo legal para a pessoa surda é o Decreto 9.493 de 2018, 5 de setembro de 2018. Esse decreto ele amplia o uso e a difusão da Libras, incluindo a sua presença, né, a presença da Libras em eventos oficiais e eventos ofertados ao público. Então, se existe um show, precisa haver a presença de um intérprete. Se existe uma conferência pública, o intérprete precisa estar ali para garantir a acessibilidade linguística. Bom, como nós vimos, a história do surdo é uma história marcada de muita resistência, né? E de muitos marcos legais também. Visando isso, nós chegamos ao mês de setembro. O mês de setembro é um mês importantíssimo para a comunidade surda. Por quê? É um mês que lembra a grande luta pelo direito da comunidade surda através da história. É um mês em que nós damos visibilidade à cultura surda, à educação dos surdos, à inclusão, à importância de espaços mais acessíveis. Então, é um mês que nós, que pertencemos à comunidade surda, encaramos como um mês especial. E nós chamamos esse mês de Setembro Azul, ou, como alguns preferem, o Setembro Surdo. Por que ainda nós falamos sobre Setembro Azul, né? Esse Setembro Azul lembra da grande resistência no passado, remete à época da Segunda Guerra Mundial,
quando os nazistas eles identificavam as pessoas com deficiência, incluindo os surdos, com uma faixa azul no braço. E aí, então, alguns surdos eles pegaram essa cor azul e lembraram que essa cor azul, não além de remeter, né, a um passado de sofrimento, remetem a orgulho, a resistência, que mesmo com todo o sofrimento lá do passado, nada pôde fazer o surdo parar, nada pôde fazer o surdo desistir dos seus direitos. E os marcos legais estão aí para provar isso. Alguns surdos preferem chamar o setembro de setembro surdo, nós respeitamos. Então, tanto setembro surdo como setembro azul são termos aceitáveis e que nos lembram da importância desse mês. E quando foi que passou a ser comemorado o setembro surdo ou setembro azul? Em 2000. No ano de 2000, setembro surdo passou a ser comemorado no Brasil inteiro, né? De que forma? Os surdos passaram aí às ruas a exigir os seus direitos, como por exemplo a educação bilíngue. Se a educação bilíngue ela é uma realidade hoje, é porque muitos surdos eles lutaram para que isso fosse realidade. Então existe aí uma grande mobilização e conscientização em torno dos direitos da pessoa surda. Quais são algumas datas importantíssimas relacionadas ao Setembro Surdo? 10 de setembro é o Dia Mundial da Língua de Sinais. Então, a gente lembra dessa data, né? Fazendo referência no passado ao Congresso de Milão, lembra? 6 a 10 de setembro de 1880. Pronto, então 10 de setembro nós comemoramos o Dia Mundial da Língua de Sinais e lembramos, né, a grande importância dessa língua para garantir ao surdo ali a sua dignidade linguística. Uma outra data importantíssima, nós temos 23 de setembro, que é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. É uma data até reconhecida pela ONU. Ela promove a conscientização sobre a importância também da língua de sinais. 26 de setembro é a data mais importante. É a data em que nós chamamos de Dia do Surdo. É o Dia Nacional do Surdo, é o 26 de setembro. Por que essa data é tão importante? Lembra de como nós falamos, de como começou a Libras aqui no Brasil? Que foi com a fundação do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Pronto, ele foi fundado lá em 1857. Então, 26 de setembro é o Dia do Surdo porque marca a criação da primeira escola de surdos aqui no país. Para fechar o mês de setembro, nós temos 30 de setembro, que é o Dia Internacional do Tradutor e Intérprete de Libras. É o nosso dia. É a data que homenageia os profissionais que ajudam a garantir ali a acessibilidade linguística. É o profissional que faz a ponte entre o mundo ouvinte e o mundo surdo. Então, nesse mês de setembro, né, o que são comemorados nesse mês? A comunidade surda realiza diversas movimentações, né? Por exemplo, eles fazem passeatas, manifestações, seminários, palestras, exibições culturais como teatros, filmes em Libras, campanhas de conscientização sobre a importância de Libras, né? Tanto nas escolas como na comunidade surda. Impossível falar de cultura surda sem falar da bandeira, que traz essa visibilidade, que traz esse símbolo, né, de orgulho da comunidade surda. Durante o Congresso Mundial na Coreia, em 9 de julho de 2023, a Federação Mundial das Pessoas Surdas adotou uma bandeira. Essa bandeira tem um design interessante, né? Ela faz um design como se fosse de uma mão, né? Simbolizando os continentes. E tem umas cores que trazem toda uma característica simbólica. Quais são as cores? O design dessa bandeira inclui o azul turquesa, que simboliza a língua de sinais, o amarelo, que traz luz e esperança, simboliza, né? E também o azul escuro, simbolizando a identidade e o pertencimento da comunidade surda global.
Então, a comunidade surda, ela inclui pessoas surdas, pessoas ouvintes, intérpretes, professores, pessoas que valorizam a cultura surda, né? E espero que você que esteja assistindo esse vídeo possa aprender mais sobre cultura surda. Para além deste vídeo, assista os demais. Teremos uma sequência aí de 3 vídeos falando sobre cultura surda e outros aspectos interessantes. Mas não fique só aqui. Seja uma das pessoas que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa surda. Se você trabalha em um local público, garanta acolhimento para essa pessoa surda, né? Aprenda o básico, pelo menos, para se comunicar. Então, espero que esse conhecimento sobre Libras não fique apenas aqui, né? Que você aprenda muito mais. Como dica cultural, quero deixar aqui para você que está assistindo esse vídeo 2 filmes que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre o universo surdo. O primeiro filme é O Milagre de Anne Sullivan. É um vídeo antigo, mas que traz aí uma bagagem histórica muito importante. É o livro que conta a história de Anne Sullivan, que é uma professora que ajuda a sua aluna Ellen Keller a se adaptar ao mundo. Ellen Keller é uma criança surda cega que, enfim, não vou dar spoilers aqui, mas que enfrenta muitas barreiras na comunicação, dentro da família e na sociedade. E essa professora chega aí para ajudá-la, né? E muda totalmente a vida dela. Como releitura desse filme, de O Milagre de Anne Sullivan, nós temos a história de Michelle McNally. Não sei se é assim que fala, né? Mas é assim, dessa forma que está escrita. Esse filme se chama Black. Ambos os filmes estão disponíveis aqui no YouTube, que você pode assistir gratuitamente. Então, Black, ele conta a história de uma menina que nasceu também surda cega e que tem uma relação aí de companheirismo e de ajuda com o seu professor, Debra Sahai. Também não sei se é assim que se fala, mas é dessa forma que eu consigo expressar. Então, esse filme é um filme que remete também ao filme original, o primeiro filme, né? Tem O Milagre de Anne Sullivan, e esse filme Black foi inspirado tanto nesse filme como na autobiografia de Ellen Keller, essa mulher surda cega que se tornou escritora, conferencista e ativista social surdo cega. Então, como dica, espero que você também venha conhecer essas histórias. Enfim, espero que as dúvidas sobre a Libras estejam sanadas, né? Com a ajuda desse vídeo. Se você gostou, dê um like. E espero que seja mais uma semente que venha colaborar com o seu conhecimento. Por quê? Porque aprender sobre cultura surda? Por que conhecer esses marcos legais? Porque entender essa trajetória dos surdos, né? De uma trajetória assim de resistência, de sofrimento, nos ajuda a valorizar esses marcos legais, né? Nos permite entender também que a comunidade surda ainda enfrenta barreiras linguísticas, ainda enfrenta desafios e que cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Se cada um de nós se dedicar para aprender sobre o universo do outro, sobre cultura surda, iremos não só respeitar o outro, iremos contribuir para uma sociedade de fato mais inclusiva. Fico por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Tchau, tchau!